Bom dia, família. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Neste momento, nós estamos aqui para levar a você 10 minutos com a Bíblia e para esta reflexão, nós escolhemos Salmo 50, versículo 20 e 21, que nos diz assim: Assentas-te para falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Fizeste isto e eu me calei, pensava que eu era como tu. Meus queridos e amados irmãos, nesta reflexão, nós queremos falar sobre esse problema do mal da língua. O salmista começa usado pelo Senhor, ele fala isso dentro de uma palavra exortativa, começando com essa expressão: assenta-te, assentas-te. Observe que o verbo indica intencionalidade e frieza. Uma pessoa que faz isso. Veja que não é um deslize, que deslize momentâneo, mas um pecado praticado com calma, planejado e também é uma coisa constância, vem de constância, a pessoa faz isso repetidamente. A pessoa se assenta para pecar como quem faz isso um hábito. Quer dizer, termina a pessoa criando um hábito de falar mal do seu irmão. Aí você vê que o versículo continua: para falar mal contra o teu irmão. Deus condena, meus irmãos, o pecado cometido contra o próximo, especialmente dentro do povo da aliança. Observe que o irmão aponta para alguém próximo na fé e na convivência. Então, o ataque não é apenas pessoal, é também uma quebra de comunhão. É preciso que todas as pessoas todos nós, atentemos para isso. Quando você fala mal do seu irmão, você não está apenas atacando ele, você está quebrando a comunhão que há na igreja entre você e o seu irmão e também entre a igreja, porque nós vivemos dentro de uma comunhão única. Então, Deus, meus irmãos, segundo Salomão escreve também no Provérbio, ele diz que Deus abomina a língua mentirosa e quem semeia contenda entre os irmãos. Então, olha o que o versículo diz: falas mal contra o filho de tua mãe. A expressão intensifica, meus irmãos, a gravidade. Por quê? Não é um, não é um estranho, é alguém da própria casa. O pecado da língua, aqui, ele se torna traição, deslealdade e hipocrisia religiosa, porque não é apenas um irmão, é exatamente uma pessoa que está dentro de uma aliança feita por Deus. Então, a dor maior ela vem quando a ofensa parte de alguém íntimo. Sempre as pessoas dizem que quando é um desconhecido é menos dolorido. Agora, quando é um irmão, uma pessoa íntima, isso se torna mais dolorido. Nós temos aqui nesse texto uma coisa que precisamos observar, que Deus, irmãos, ele rejeita uma fé que mantém o culto, mas destrói relacionamentos. Há pessoas que eles são realmente tão enganados com isto que eles acham que falar mal ou atingir, ferir o relacionamento com a sua própria língua, não tem nenhum problema. Eles continuam fazendo culto, dirigindo culto ou cultuando, e eles acham que Deus, ele aceita isto. Mas é claro que Deus rejeita uma fé que mantém o culto, mas destrói relacionamentos. Então, não há adoração aceitável quando a língua fere o irmão. Se você é, às vezes, tentado para fazer isso, saiba que não há possibilidade de você ser uma pessoa que adora e a sua adoração seja aceitável quando a sua língua fere o irmão. Então,
precisamos colocar isso em nossa vida e pensar. O pecado da língua é silencioso, mas profundamente destrutivo. Não se pode honrar a Deus no altar e ferir o irmão na conversa. Isso é contraditório. Onde há murmuração, fofoca e difamação, Deus está atento, ainda que pareça em silêncio. Você não está vendo Deus? Ele não falou nada, mas você tem que saber, eu tenho que saber, nós temos que saber que Deus está atento. Então, observe que quem usa a língua para ferir o irmão não pode usá-la com verdade para louvar a Deus. Isto é uma hipocrisia. Aí o versículo seguinte diz, que é o 21, fizeste isto, quem está falando isso? Deus. Deus, irmão, ele reconhece as ações do homem, pecados conscientes, praticados com continuidade, especialmente pecados ocultos, morais e também relacionais. Pessoas fazem isso com tanta facilidade, mas não sabem a gravidade do pecado que você está metido. Nada passou desapercebido nos olhos do Senhor. Aí o versículo diz, fizeste isto e eu me calei. O silêncio de Deus, meus irmãos, não é ausência, nem também concordância. Sabe o que é isso? Longanimidade. Deus dá tempo para o arrependimento. O problema é quando o homem interpreta a paciência divina como permissão para continuar no erro. Que tem pessoas que dizem, Deus não é pecado, não, Deus não. Não, e continua no erro. A benignidade de Deus te leva ao arrependimento. E nós precisamos atentar para isso. A parte terceira do versículo diz: pensavas que eu era como tu. Aqui está, irmãos, o maior engano espiritual. Humanizar Deus. O pecado projeta em Deus sua própria tolerância com o pecado. A pessoa, às vezes, como pecador, ele projeta em Deus a sua própria tolerância com o pecado. Ele acha que Deus tal não se importa com isso, então seus critérios reflexíveis, sua justiça falha. Então, Deus declara: eu não sou como tu. Ele é santo, justo e imutável. É o que nós entendemos de Deus. Ele não é como o homem. Deus não é homem para que minta. Nós precisamos entender que a verdade de Deus, ela é contínua, ela não tem pausa para Deus desviar e deixar que o homem faça as coisas que não são de acordo com a sua palavra e ele fazer de conta que não viu. Verdade central desse texto, meus irmãos, é que o erro não está apenas no pecado que a pessoa comete, mas em achar que Deus a aprova porque se cala. E nós precisamos tomar isso para a nossa vida e entender que não não podemos confundir tempo com aprovação. Não. Também não podemos transformar a graça em licença para pecar, que isso não pode acontecer. Lembre-se que a, a nossa visão de Deus pela palavra não pode realmente se confundir com sentimento. A nossa visão tem que ser aprovada pela palavra do Senhor. Então, precisamos entender que o silêncio de Deus é misericórdia, não é concordância. É o Deus Santo que realmente nunca se parece com o homem pecador. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor. Nosso querido, eterno e poderoso Deus, nosso Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, por este novo dia que amanheceu, por esta palavra, que nós possamos iniciar esse dia e continuar lembrando que nós temos uma aliança contigo, e dentro dessa aliança estão todos aqueles que fazem parte dessa comunhão. Pecar contra um deles é pecar realmente contra essa aliança e quebrar essa comunhão. Tenha misericórdia de nós e nos guarde no teu amor, em nome de Jesus.
A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.